Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu curso gratuito de React. Estamos entrando no segundo módulo e agora as coisas vão funcionar um pouco diferente, tá? No primeiro módulo eu lancei em uma única aula a parte teórica e a parte prática. Já nesse segundo módulo a gente vai fazer diferente. Primeiro eu vou lançar a aula teórica e depois da aula teórica eu vou lançar a aula prática, tá certo? Então, pegue o seu café, sente-se na cadeira, preste muita atenção, que vamos dar início a essa jornada de conhecimento. O que vamos aprender hoje? Qual é o conteúdo do segundo módulo? A gente vai falar sobre componentes funcionais, que é uma parte vital do React. Vamos falar sobre as propriedades, tá? É através das propriedades que a gente vai estar passando dados para os nossos componentes. Falaremos também sobre renderização de lista, de que forma a gente faz para transformar uma coleção, um array de objetos, um array de string em JSX. Vamos entrar também na parte de eventos, onde abordaremos os três seguintes eventos: onClick, onSubmit e onChange. O primeiro assunto vai ser componentes funcionais. Na realidade, o que é um componente? Componente ele nada mais é do que uma função JavaScript que retorna JSX. Como vocês podem ver aqui no exemplo abaixo, a gente tem uma função chamada meuComponente e ela está retornando um H1. Dentro desse H1 está escrito Olá React. Isso é um componente. Um componente é um componente funcional é uma função que retorna JSX, que tem como característica o nome sempre com a letra maiúscula, tá? Ele começa com a letra maiúscula e demais cases, uma segunda palavra começa com a letra maiúscula também, tá? Ele sempre retorna JSX, ele é reutilizável, é independente. E agora vamos falar sobre os motivos de por que usar um componente funcional. Os motivos são muito simples, né? A gente pode fazer a reutilização do código em qualquer parte da aplicação que a gente precisar reproduzir a interface desse componente, a gente pode simplesmente instanciar ele no JSX da página, que ele vai aparecer lá. Então a gente reaproveita código. Ele facilita na organização. Imagine uma aplicação que ela é separada por vários componentes e você quer fazer uma edição, um componente que, sei lá, um componente de favoritar, sabe? Ele é um componente que favorita um post, por exemplo. Você tendo esse componente separado em um arquivo, você pode simplesmente ir direto nesse arquivo e fazer as modificações por lá sem nenhum problema. O código fica de fácil acesso, a manutenção fica muito mais fácil. E por esse e outros motivos que a gente tem que componentizar sempre que der, tá? Sempre que der, sempre que você conseguir extrair uma lógica complexa. Imagine que você tem um componente muito grande que tem uma lógica complexa, que essa lógica ela funciona para fazer algo em outros componentes que está inserido nesse componente maior. Você pode simplesmente pegar essa lógica, criar um novo componente ou passar essa lógica para esse componente, enfim. E você vai estar deixando todo aquele código que tem a ver com o componente em um único só lugar. Dessa forma, você vai acabar facilitando muito a manutenção. Agora, o segundo tópico desse módulo 2 são as props, ou propriedades, tá? É através das propriedades que a gente passa valores, passa dados para componentes. Props são argumentos que você passa para componentes. Como vocês podem ver aqui, nesse componente saudação, a gente está passando duas propriedades. Estamos passando a propriedade nome, que é João, e a propriedade idade, que tem o valor de 25. Já no nosso componente funcional, ele recebe como argumento um dado chamado props. Dentro dessa props vão estar todas as propriedades que foram passadas para esse componente. Se vocês verem aqui no retorno do nosso componente saudação, a gente tem um H1 que dá olá, abre chaves,
props.nome fecha chaves. Aqui a gente entrou no ambiente JavaScript, tá? A gente está querendo puxar um valor de uma variável. Então, a gente está utilizando props e acessando a propriedade nome através da anotação ponto. Olá, props.nome, você tem props.idade anos. O que vai acontecer? A UI vai exibir essa mensagem com o nome que foi passado por propriedade para o componente e a idade dele que também foi passada por propriedade. Tem algumas regras importantes. Quando a gente for passar uma propriedade que o valor é string, a gente passa ela entre aspas duplas ou aspas simples. Já qualquer outro tipo de dado, seja um número, seja um booleano, seja uma lista, seja um objeto, a gente passa através da notação colchetes, tá? Chaves, quer dizer, desculpa. A gente abre chaves, passa o valor e fecha chaves. E uma última informação que é muito importante é que as propriedades são somente de leitura, elas são imutáveis, tá? A gente não pode alterar a propriedade. O valor que você recebe é o valor dela. Não existe uma forma de alterar as propriedades. Tem uma forma muito mais interessante e legível de você ter acesso às propriedades que são passadas para o componente. Ao invés de você receber as propriedades e acessar elas como através de props, ponto, o nome da propriedade, você pode ir ali onde tem as props, tá? Você abre chaves, fecha chaves, e é como se você estivesse abrindo um objeto, tá? E dentro desse objeto você faz o destructuring, que é simplesmente você vai pegar escrever o nome de cada uma das propriedades que esse componente vai receber, tá? E aí, quando você for acessar essas propriedades no seu JSX, ao invés de você acessar como ponto, como props, ponto, o nome da propriedade, você vai acessar direto a propriedade. Aqui, por exemplo, a gente abriu chaves, fechou chaves. Dentro dessas chaves, a gente fez o destructuring. A gente extraiu de props título, descrição e autor. E aqui na parte onde a gente vai exibir esses valores, né, a gente chama o valor direto, a gente não precisa acessar props, porque props foi desestruturado. E através disso a gente tem menos repetição e o código se torna mais legível. Todo componente tem uma prop children. O que é essa prop children? A prop children ela recebe todo o JSX, tudo que for passado entre as tags. Por exemplo, aqui nessa tag card do exemplo a seguir, nós temos um H2, um P e um button. Então o children ele vai significar esses três elementos, tá? Já aqui dentro da função card, a gente está recebendo o children, desestruturando, tá? Estamos pegando o children das propriedades e retornando dentro de uma div os childrens, ou seja, aqui esse children ele está representando o que? Ele vai estar representando tudo que tiver dentro da tag card. No caso desse exemplo tem um H2, um P e um botão. Agora vamos falar sobre a renderização de listas. Para renderizar listas no nosso componente React, a gente vai estar utilizando o método map, que é um método nativo dos arrays. A gente tem o seguinte problema, tá? O que a gente tem? A gente tem um array e a gente quer exibir esses dados do array na nossa interface. A solução é usar o map para transformar o array em JSX. O que o map faz? O map ele vai receber uma função de callback. Essa função de callback tem dois argumentos. O primeiro argumento é o item atual, tá? Que ele está iterando. E o segundo argumento é o index desse item. Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer o array de frutas, tá? Para cada item, para cada fruta, ele vai criar, vai estar devolvendo para esse array, vai estar criando um novo array na realidade, tá? O map ele faz uma transformação no array, ele pega um array de um jeito, tá? E você modifica esse array, ele vai devolver um array com o mesmo tamanho, só vai mudar a transformação que você fez nesse array. No caso, a gente tem um array de string de frutas, a gente vai estar transformando esse array de strings em um LI, tá? Um JSX de um LI. Então a gente vai estar iterando frutas.map, tá? Vamos estar passando a função de callback. O primeiro argumento é fruta, é o valor que a gente está iterando. O segundo argumento é index. E a gente vai estar retornando
para essa iteração uma LI com a key. Não vou falar agora sobre a key, mas ela é obrigatória. Quando a gente está iterando sobre lista, a gente tem que sempre passar uma key para cada um dos itens, tá? Essa key ela tem que ser única, tá? A gente está aqui usando o index. Dá para usar o index em algumas situações, mas não é o ideal. O ideal é a gente ter um ID único, tá entendendo? Depois eu vou explicar por que não pode ser index. Até pode, mas não é recomendado se você vai lidar com listas que tem remoção, que tem filtros. O index não funciona muito bem, tá entendendo? O certo mesmo é utilizar um ID único. E voltando aqui para o assunto, a gente vai estar devolvendo aqui para cada item desse array, a gente vai estar transformando maçã em um LI que contém o valor maçã. A gente vai estar transformando banana em um LI que tem a key do index da banana, no caso a key 1, tá? Com o nome da fruta banana. E a mesma coisa para laranja. Só recapitulando aqui, a key é obrigatória e ela ajuda o React a identificar cada um dos itens. Por que usar keys em listas? As keys ajudam o React a identificar mudanças, adições e remoções. O que é bom? Bom é o ID único. Imagina que a gente está percorrendo um array, tá? Um array de objetos de usuário que tem nome, que tem ID, que tem e-mail, tá? Então a gente está iterando aqui com o mapa, a gente está recebendo o valor que a gente está iterando, o valor atual daquele momento, tá? Tipo, digamos que a gente está no primeiro valor, a gente vai estar recebendo o usuário do index zero. Então, para cada um dos usuários, a gente vai estar retornando aqui um LI com a key, o ID do usuário, e dentro desse LI, o children, a gente vai estar passando o nome do usuário, tá? O que a gente deve evitar é usar index, tá? Se for uma lista que não sofre mutação, não tem problema, pode usar index. Mas se for uma lista que você vai precisar remover itens, não funciona, não dá certo. Posteriormente eu vou explicar por quê. Vou estar demonstrando uma lista com index e uma lista sem. Uma lista utilizando o index de key e uma lista utilizando IDs únicos, para vocês verem a diferença no funcionamento. Recapitulando, né, é importante a gente usar o ID único sempre que possível. Alguns podem perguntar: e agora, Felipe, como a gente faz para a lista de objeto? Lista de objeto é a mesma coisa, a gente vai utilizar um map, tá? Só que a gente vai estar recebendo ali através do map o objeto em questão, né? A gente tem aqui nesse componente funcional, lista de usuários, a gente tem uma constante chamada usuários, que é um array que armazena três usuários com ID, nome e idade. A gente quer colocar na interface para aparecer o nome e a idade de cada um desses usuários, então a gente vai estar dentro dessa div aqui, dentro dessa div aqui a gente vai estar utilizando o dentro dessas chaves, quer dizer, a gente vai estar utilizando usuários.map, né, para fazer uma transformação no array de usuários. A gente vai estar recebendo aqui cada usuário em questão, e para cada usuário em questão a gente vai estar retornando uma div que tem dois children, um H3 e um P, tá? Na key a gente vai estar passando o ID do usuário através da anotação ponto, né? A gente está recebendo cada um dos usuários aqui no map. Então a gente acessa usuário.id para obter o usuário daquele para obter o ID daquele usuário que está sendo iterado. Aqui no H3 a gente está acessando através da anotação ponto usuário.nome para obter o nome do usuário que está sendo iterado. E idade, a mesma coisa. A estrutura é basicamente um array, um map, uma key única para cada JSX retornado e JSX. Agora chegou uma parte muito interessante, que é a parte de interatividade, eventos, né? O primeiro evento que a gente vai estar entendendo aqui é um clique. Ele traz interatividades com clique. Nós temos aqui um componente funcional chamado botão, tá? Dentro desse componente funcional botão a gente tem uma função, né, declarada por arrow function, tá? Que dentro dela tem um alert, clicou. Ou seja, quando essa função for chamada, o navegador vai exibir um alerta com a mensagem clicou. E dentro desse componente botão, a gente vai estar retornando o JSX de um botão com a propriedade onClick em camel case, tá? Tem que ser camel case, passando para onClick a função que a gente acabou de criar, handleClick. Então, ou seja, toda vez que esse botão for clicado, ele vai exibir um alerta no navegador do usuário.
Alguns pontos importantes. O onClick tem que ser em camel case. A gente tem que passar a função sem parêntese, tá? OnClick é a função. Se a gente passar com parêntese, o código vai executar a função imediatamente, não é isso que a gente quer. Se por acaso a função que a gente quer chamar, ela necessita passar parâmetros, o que a gente pode fazer é, ao invés de passar direto a função para um clique, nós passamos uma arrow function lá dentro, e dentro dessa arrow function a gente executa a nossa função passando o parâmetro que a gente quer. Segue o exemplo abaixo aqui em passando o parâmetro, tá? A gente tem um clique, não está recebendo a função direta, ele está por quê? Porque a gente precisaria executar essa função passando um parâmetro, que é Maria, né? Se a gente fizesse handle click Maria, abre chaves, Maria, abre parênteses, Maria, fecha parênteses, direto num clique, ele estaria executando a função de imediato. Não é isso que a gente quer. A gente quer executar ela apenas quando o botão for clicado. Então a gente utiliza um arrow function normal, tá? E passa para essa arrow function a função que a gente quer executar com o parâmetro que ela precisa. O segundo evento que vamos conversar é o onChange. O onChange ele é muito utilizado para poder capturar a entrada do usuário. No exemplo a seguir, a gente tem um componente funcional chamado formulário. Dentro desse componente, a gente tem a declaração de uma função chamada handleChange, que recebe um evento, tá? E essa handleChange, quando for executada, ela vai executar um console.log, passando como valor desse console.log event.target.value. O retorno é um input do tipo texto, e aí a gente está passando aqui a propriedade onChange, que é a propriedade que recebe esse evento, tá? Um evento de mudança, quando ocorre uma mudança no campo, uma letra for adicionada, uma letra for removida. Toda vez que acontece alguma mudança no campo, esse evento é chamado. E ele está basicamente imprimindo no console.log o valor desse campo. Ou seja, se a gente digitar teste, ele vai exibir no console.log teste. Se a gente digitar Felipe, ele vai exibir no console.log Felipe. Qualquer coisa que for digitada ali, ela vai estar sendo rastreada, tá? Pela essa função. E aí essa função está recebendo o evento e está pegando o valor do target. E o que é o target? O target é o elemento input. O evento é o objeto do evento, tá? O evento que aconteceu, se foi um evento de cliques, se foi um evento de submit, se foi um evento de blur, se foi um evento de hover, tá? Nesse caso aqui é um evento de change, né? A gente recebe o objeto do evento, o ponto target é o elemento desse evento, no caso o input, e o ponto value é o valor digitado, é o valor que está sendo armazenado naquele input, dentro daquele input naquele momento. Temos também o evento onSubmit, que é muito utilizado no envio de formulário, tá? Aqui a gente tem uma função formulário, dentro dela a gente está declarando uma outra função chamada handleSubmit, que recebe um evento. Quando essa função for executada, a gente quer fazer event.preventDefault. Isso aqui é muito importante, tá? O comportamento padrão do navegador, quando acontece um evento de submit, é recarregar a página. E no React a gente não quer isso, por isso a gente tem que utilizar aqui o comando event.default, tá? O evento vai ser o evento que disparou esse submit, tá? E o prevent default vai servir para avisar para esse evento que a gente não quer que a página recarregue. E aqui a gente tem um console.log simulando um envio de formulário. O retorno é um formulário que recebe como propriedade a propriedade onSubmit, em Camel Case, que é a propriedade que vai receber os eventos do tipo submit. Tá? A gente está passando para ela handle submit. Dentro desse formulário a gente tem um input do tipo texto e um botão enviar do tipo submit. Quando esse botão for clicado, handle submit vai ser executada, a gente vai estar pegando o evento, prevenindo o comportamento padrão, ou seja, a página não vai recarregar, e no console.log vai ser exibida a mensagem enviando. Renderização condicional. A gente utiliza a renderização condicional quando queremos mostrar elementos condicionalmente, ou seja, tem momentos que a gente quer exibir um elemento, um componente, outros momentos a gente não quer, e a gente faz isso através das condições. Tem três formas de fazer isso. A gente pode utilizar o operador ternário, tá? Aqui a gente está recebendo uma condição está logado. Esse está logado aqui é um true ou um false. Se está logado for true, a gente vai estar exibindo o JSX bem-vindo. Se está logado for false, a gente vai estar exibindo o JSX H1 faça login.
Temos também o operador II e uma condição. Por exemplo, tem mensagem? Se tem mensagem for verdadeiro, a gente vai estar exibindo o parágrafo. Se tem mensagem for falso, o que tiver depois do II é ignorado, não é exibido. Ou então podemos utilizar do if tradicional. A gente utiliza um if, status igual a load. Se status for igual a load, a gente retorna um P carregando. If, se status for igual a erro, a gente retorna um P erro. Se não for nenhum desses dois, não for nem load nem erro, a gente retorna um P escrito sucesso. Agora vamos falar sobre a composição de componente. Como construir UIs complexas. O princípio é componentes pequenos formam componentes maiores. Imagine um Lego, tá? A gente vai montando ali peça por peça. A construção, a composição de componentes é a mesma coisa. Digamos que a gente quer montar um componente chamado perfil. Um componente perfil, ele tem geralmente o quê? Um avatar, um nome, uma profissão, né? O que que a gente pode fazer? A gente pode criar um componente principal, componente composto chamado perfil, tá certo? Esse componente composto ele vai receber duas propriedades, nome e avatar, tá? E aí ele vai estar retornando uma div com um componente menor chamado avatar, passando a source, que é o valor da propriedade avatar, e no componente nome ele vai estar passando o texto, a propriedade nome. Aqui em cima a gente tem os componentes simples. Function avatar recebe um source, ele vai estar retornando uma imagem, passando o source para source e o out avatar, texto alternativo. E um segundo componente chamado nome, que ele vai estar recebendo a propriedade texto, tá? Ele vai estar retornando um H3 com o texto escrito. Qual é a vantagem de fazer isso? A gente tem organização, reutilização de código e facilidade na manutenção. Estamos chegando no final da nossa aula teórica e vamos falar agora sobre boas práticas. No que diz a respeito de nomenclatura, são boas práticas a gente escrever os componentes com Pascal Case, ou seja, meu componente, primeira letra maiúscula. Vamos ter uma segunda palavra, o início dessa segunda palavra é maiúscula também e assim por diante. Nas propriedades, nas variáveis, a gente utiliza camel case, exemplo, minha props. Em funções de evento, a gente utiliza handle event, evento. Esse evento a gente substitui pelo nome do evento. No caso aqui, o exemplo é handle click. Então, de evento ali, provavelmente ela estaria atrelada a uma propriedade de um clique. Em relação à organização, é interessante a gente ter um componente por arquivo. O nome do arquivo tem que ser, não tem que ser, mas é importante e é interessante por questões de manutenção e facilidade em entender e encontrar as coisas. É interessante o nome do arquivo ser o nome do componente. E a gente também é muito bom estar sempre utilizando o destructor nas props para poder deixar o código mais legível e reduzir o código. Tá entendendo? A gente não precisa. O que a gente puder fazer para simplificar é interessante fazer, porque torna o código geralmente muito mais legível. Em relação às listas, a gente tem que usar sempre uma key única e preferir um ID a um index. Em relação aos componentes, os componentes é interessante a gente ter o pensamento de que os componentes são pequenos e focados e tem que ser reutilizáveis, tá? Tipo, não pensa assim, também vou componentizar tudo, às vezes não vale a pena componentizar tudo, mas se você vê que tem um componente ali que tem uma lógica um pouco mais complexa, é um componente que tem muito JSX, você pode pensar em transformar ele num componente menor e instanciar ele num componente Py, tá? Para poder exibir a UI na tela. Chegamos no momento final da aula e agora a gente vai recapitular o que aprendemos. A gente aprendeu que componentes são funções que retornam JSX, as propriedades passam dados de pai para filho, os children são os conteúdos entre as tags, as listas a gente utiliza mapa com key para poder transformar um objeto ou uma string em um elemento JSX. Os eventos a gente aprendeu um pouco sobre o event on click, um pouco sobre o event on change e um pouco sobre o event on submit. A gente passou também por renderizações condicionais, que é mostrar ou esconder elemento baseado em condições, e discutimos também composição, que fala sobre a construção de interfaces complexas. O próximo passo vai ser a aula prática, demonstrando todos esses conceitos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula teórica e
Logo menos eu vou estar disponibilizando para vocês a aula prática, tá? Onde eu vou estar demonstrando, executando os códigos no meu navegador e tá mostrando para vocês com detalhes cada código. E no final dessa aula prática eu vou estar enviando não, vou estar colocando na descrição do vídeo um link com acesso a alguns exercícios que eu preparei para vocês colocarem em prática tudo o que foi discutido nessas duas aulas.